Olá, boa tarde. O Conexão RS de hoje é especial. Nós vamos conversar com o deputado federal pelo PT, Pepe Vargas. Não saia daí, porque nós já voltamos. Gilberto José Spier Vargas, o Pepe Vargas, é deputado federal, natural de Nova Petrópolis, foi vereador e prefeito em Caxias do Sul e deputado estadual. Também foi ministro do Desenvolvimento Agrário, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais e da Secretaria de Direitos Humanos no governo da presidente Dilma Rousseff. Deixou o governo e voltou à Câmara Federal. Vamos dar o nosso boa tarde, seja muito bem-vindo, deputado Pepe Vargas. Boa tarde, Luiz Gustavo, um prazer estar aqui. Bom, deputado, a gente tem assuntos para tratar nacionalmente e também vamos resgatar um pouco da situação do Estado, né, e das suas passagens pela Prefeitura de Caxias do Sul como experiência. Então, a gente pode começar, vamos começar de baixo para cima ou de cima para baixo? Vamos começar, então, falando sobre essa situação do país, né, a situação de recessão econômica, que já deixa milhares de desempregados em todo o país e, é claro, também aqui na região metropolitana e no estado do Rio Grande do Sul. Essa é uma crise econômica, uma crise política ou as duas coisas ao mesmo tempo? São as duas coisas ao mesmo tempo. Nós temos um efeito de uma crise econômica internacional que iniciou em 2008, 2009, persiste até hoje. Há uma retração da economia dos principais países em desenvolvimento, também países desenvolvidos, né? A China tem uma grande desaceleração da sua economia, os Estados Unidos não conseguem crescer, retomou um pouquinho o crescimento, mas não de forma robusta. A Europa também mergulhada numa crise profunda, o Japão. Enfim, isso também afeta o nosso país. Aqui no Brasil, isso se combina também com uma crise de natureza política, na medida em que a oposição não aceita, né, a sua quarta derrota eleitoral seguida e busca, né, de forma, a nosso ver, ilegal, sem base jurídica, um processo de impeachment. Isso também gera uma instabilidade e os agentes econômicos ficam em dúvida se devem investir agora, aguardar ou não. Então, uma sucessão de questões que leva, de fato, a um momento recessivo. Também uma inflação que aumentou no ano de 2016 por conta de preços administrados e por conta do câmbio, do realinhamento do câmbio. Então, isso tudo condensou, né, se concentrou num determinado momento e leva a esses resultados ruins que temos na economia. Então, na sua opinião, tínhamos um ambiente, um contexto de crise econômica no mundo inteiro, mas que foi catalisado esse processo a partir dessa crise política que a gente vive no Brasil hoje. Não, sem dúvidas, né? Veja que parte do esforço que o governo tentou fazer em 2016, de votação de matérias no Legislativo que visavam fazer um reequilíbrio fiscal, não se teve sucesso, ou no mínimo foram mitigadas através de votações que impediram, né, que esse reequilíbrio pudesse se estabelecer de forma mais rápida. Há componentes internos também na nossa crise econômica por conta de fenômenos climáticos. Nós tivemos uma estiagem brutal durante 3 anos seguidos na região sudeste brasileira, onde estão os principais reservatórios de energia. Isso levou à necessidade de acendimento, né, de ligamento das térmicas para geração de energia. As térmicas geram energia mais cara, isso teve que ir para o preço da energia. Felizmente, agora está chovendo, tanto que a partir desse mês, próximo mês, já deverá haver uma redução no custo da energia. Então, isso também afetou, bem como na questão da produção de alimentos, que, infelizmente, isso ainda persiste, né? Agora, no Sul, essa chuva excessiva no Sul tem levado a que alguns alimentos tenham um repique de preços agora no mês de janeiro, devido ao excesso de chuvas, né? Bom, falando agora sobre a crise política, né, as investigações da Polícia Federal, de acordo com o que tem sido divulgado na imprensa, ou, melhor, por alguns veículos na imprensa, têm apontado a relação do presidente Lula com o suposto apartamento no litoral de São Paulo, que teria vínculo com uma construtora investigada na Operação Lava Jato. Como fica a imagem do presidente, independente do que se vá concluir, mas há um prejuízo na imagem do presidente? Obviamente que esse forte ataque que o Lula recebe gera um prejuízo à sua imagem. Eu não tenho a menor dúvida que, ao fim e ao cabo, nada disso será comprovado. Aliás, o presidente Lula já demonstrou cabalmente que não é proprietário desse apartamento, a esposa dele tinha a opção de compra do apartamento e abriu mão da opção de compra do apartamento. Então, não existe nada, absolutamente nada, em torno disso. Mas há uma tentativa de
de fustigá-lo, até porque tudo leva a crer que o Lula é candidato em 2018. Então, aqueles que são contra, eu acho que nós vivemos num regime democrático, um veículo de comunicação tem o direito de ter uma linha editorial de oposição ao governo e tem, inclusive, preferência partidária, desde que deixe claro isso. O que não dá é, muitas vezes, a hipocrisia de negar essa preferência e querer se apresentar como se houvesse uma neutralidade, né? Então, existe esse processo e eu não acredito que, ao fim e ao cabo, vai ficar claro que o Lula não tem nada disso. E é um processo seletivo. Mesmo no episódio da Lava Jato, né? Veja que agora ontem um dos delatores dizia que o Aécio teria recebido propina. Fica por isso mesmo. Eu não acredito que ele tenha recebido propina. Sinceramente, não acredito. Mas, assim como não acredito que ele tenha recebido propina, também não acredito no resto que o delator está dizendo, né? Porque sujeitos que foram pegos em flagrante, cometendo ilícitos, fazem processo de delação premiada sem necessidade de apresentação de provas. Tem casos onde eles não apresentam provas, vaza-se seletivamente essas questões, macula-se a honra de pessoas, mas cadê a prova material e concreta? No Estado de Direito, não basta só a palavra de alguém, ele tem que provar, ainda mais alguém que é claramente um criminoso, reconhecidamente, tanto que faz um acordo de delação para reduzir a sua pena. Agora, se a gente for ainda em cima, não digo da crise política, mas falando agora do Partido dos Trabalhadores, não só a figura do presidente Lula, mas muito se falou em 2015 de uma reestruturação. O PT precisa se reestruturar para, por exemplo, pensar em 2018? Olha, tem determinadas questões que nós precisamos, obviamente, sempre estar repensando o partido, não só o PT, qualquer partido, né? Agora, o que existe é um forte ataque ao PT. Veja bem, quando você pega as empresas que estão envolvidas na Lava Jato, elas fizeram doações de campanha para todos os candidatos. Doaram mais ou menos o mesmo valor para a candidatura da Dilma para a candidatura do Aécio. Quando tu vai para o estado de São Paulo, onde o PSDB dirige há 20 anos, 92% das doações das empresas envolvidas na Lava Jato foram doações para o PSDB. Né? E ninguém diz que as doações que essas empresas deram ao PSDB são propina. Então, por que uma doação fornecida legalmente à luz da legislação é propina para o PT e para o PSDB não é propina? Porque não se encontrou nenhuma prova material de envolvimento de propina efetivamente chegando na conta do PT. Então, cria-se a tese que a doação legal é propina. Bom, mas se vale para o PT, vale para todos os partidos. O que é importante dizer é que, pela primeira vez, nós teremos agora, nas eleições municipais, uma eleição sem doação de empresas, de pessoas jurídicas. Coisa que o PT vem defendendo há muito tempo. E, infelizmente, não conseguimos aprovar no Congresso Nacional. Mas o Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional a doação por parte de empresas. O que eu acho muito positivo para a democracia. Então, eu acho que quando nós tivermos esta questão consolidada de não haver mais doação de empresas, nós teremos um ambiente político também melhor, porque, de fato, né, fica sempre a suspeição. Bom, a empresa doou porque quer algo em troca. Mas hoje o regramento é esse. Né? É possível doação de empresas. Então, se a doação legal, contabilizada pela empresa, contabilizada pelo partido, seja o partido que for, com recibo fornecido pela Justiça Eleitoral, é crime, então, isso é uma quebra da regra e do próprio Estado Democrático de Direito. Então, a tese de que a doação legal é a propina é porque não encontraram a prova da propina. Né? E porque o delator quer reduzir a pena e diz qualquer coisa para reduzir a sua pena. Cabe ao Poder Judiciário encontrar a prova. Se condenar alguém sem prova, isso é grave. Né? É uma quebra do Estado de Direito. Voltando umas casinhas, deputado, falando agora, mais uma vez, sobre economia. Nesse desgaste, que é natural, não sei se o senhor concorda, mas por tanto tempo no poder, claro que tem as questões ideológicas que a gente sabe, que se refletem até mesmo, como o senhor disse, nos veículos de comunicação, mas há um natural desgaste da imagem do partido, enfim, da forma de administrar o país, por esse longo período na presidência, por exemplo, porque aí começam a confrontar alguns discursos. O senhor lembrou muito bem agora de que o PT sempre defendeu esse não financiamento, né, que as empresas não financiassem as campanhas políticas. Aí eu pergunto, alguns lembraram que o PT sempre foi contrário à política que favorecia os banqueiros, a política, por exemplo, de juros altos. O próprio Itaú
né, anunciou essa semana um lucro exorbitante. A pergunta é, foi uma questão de governabilidade essa mudança? Houve mudança, não houve mudança? Nessa forma de encarar a economia, por que a presidente Dilma Rousseff tem adotado essas medidas, por exemplo, do aumento na taxa de juros? E se não há outra saída para se chegar lá? Primeiro, quem fixa a taxa de juros não é a presidenta da República, é o Banco Central, que tem uma autonomia, na prática, tem uma autonomia para definir isso. Então, o Banco Central é que define a taxa de juros a partir do objetivo de tentar manter a inflação dentro da meta estabelecida. Então, a política monetária é definida pelo Banco Central. Mas vamos lá, de fato, qualquer partido que fique muito tempo no governo, ele vai ter algum desgaste, porque nunca é possível, é sempre difícil resolver todos os problemas, ainda mais num país que nem o Brasil, que teve uma histórica exclusão social, resolver todos os problemas não é simples, né? Então, você tem, de certa forma, um desgaste dessa natureza. Hoje, o desgaste é maior por conta tanto da tentativa de ataque ético, como da questão da economia propriamente dita. Mas vamos relembrar algumas coisas. Primeiro, nós baixamos a taxa de juros. Quando nós recebemos o governo, a taxa de juros era de 25%, a taxa básica. Teve épocas que chegou a 40%. Nós conseguimos trazer a taxa básica a 7,25%. Agora está em 14,25%. Mas está muito mais baixa do que era quando o PT chegou no governo. Então, os bancos lucravam mais quando nós não estávamos no governo, né? Quando os nossos adversários que nos criticam estavam no governo, a taxa de juros era mais alta. A inflação chegou a 10,67%, era 12% quando nós chegamos no governo. A dívida pública líquida era 60% do produto interno bruto. Hoje ela está em 40% do produto interno bruto. Nós geramos 20 milhões de empregos com carteira assinada nos anos de governos do Lula e da Dilma, e tivemos 1.400.000 empregos que foram suprimidos no mercado de trabalho brasileiro no ano de 2015. A taxa de desemprego beirava 14% da população. Hoje a taxa de desemprego está em torno de 7,8%, 7,9% da população. Se nós pegarmos a educação, né, nós criamos novas universidades. Aliás, o Lula foi o presidente da República que mais universidade federal criou. Ele que não teve nem sequer a oportunidade de fazer uma faculdade, fez o ensino médio e o Senai, né, foi o presidente da República que mais universidades federais criou, sem falar na expansão de campos de universidades já existentes que foram se interiorizando, aqui mesmo no Rio Grande do Sul. Pegar a Universidade de Santa Maria, por exemplo, só para pegar um exemplo, ela foi se interiorizando. Os institutos federais de educação, o FIES e o ProUni, né? O número de pessoas, o número de vagas no ensino superior, mais do que dobrou nos nossos governos. Então, o acesso ao ensino superior ampliou-se enormemente, né? E eu poderia ficar aqui citando um conjunto de outras questões. A política de valorização do salário mínimo, nunca houve uma política de valorização do salário mínimo tão robusta, que, inclusive, a presidenta Dilma vem mantendo, tanto que o salário mínimo foi reajustado agora, chegou a R$ 880, que ainda é pouco, precisa aumentar mais, né? Mas nós temos o salário mínimo, teve um ganho real acima da inflação durante os nossos governos, que supera 80% acima da inflação. Os programas de transferência de renda que permitiram que pessoas que vivem na extrema pobreza saíssem da extrema pobreza, 42 milhões de pessoas ascenderam socialmente no nosso governo. Então, o PT tem questões importantes que ele viabilizou para a sociedade brasileira. Ele também, não resolveu todos os problemas, mas é inegável que o Brasil de hoje é um Brasil distinto de o Brasil de 10 ou 12 anos atrás. Então, os nossos adversários, obviamente, vão tentar minimizar tudo isso. Cabe a nós relembrar a população brasileira de todos esses ganhos. Agora, ninguém vive do passado, né? As pessoas não querem voltar para trás, mas também não querem que as coisas piorem. As pessoas querem que as coisas andem para frente. Nós tivemos que fazer uma política anticíclica, dado a situação da economia internacional, anticíclica no sentido de usar os recursos do orçamento para estimular determinados setores econômicos que geram muito emprego, mas isso tem um custo orçamentário. Por isso que tivemos um déficit orçamentário no ano de 2014. Né? E esse déficit orçamentário também aconteceu no ano de 2015. Né? Mas chega um ponto que tu também não tem como manter sempre uma política dessa natureza. Por isso, a tentativa de um reequilíbrio das contas públicas. Eu também acredito que, de certa forma, com todo o respeito que eu tenho ao Levi,
eu acho que ficou um pouco desequilibrado a política econômica quando visava só a questão do ajuste fiscal, né? Também tinha que pensar em alguns estímulos à economia. Veja que a agricultura não teve retirados os estímulos, né? Nós tivemos aí um recorde de volume de recursos disponibilizados para a agricultura e todas as taxas de juros, seja do agricultor familiar, que é o pequeno produtor, até o grande produtor, todos têm juros subsidiados, abaixo da inflação e abaixo da taxa básica. Sim. Não é à toa que a agricultura teve um resultado positivo no ano de 2015. Agora o governo anunciou semana passada, a retomada de estímulos para a indústria, para o setor de exportação, né, para a indústria de bens de capital, para a micro e pequena empresa, né, também voltando a dar juros subsidiados, o que eu acredito que talvez tenha sido um erro ter retirado tantos estímulos a esses setores produtivos, e isso também contribuiu para a gente ter uma atividade econômica em baixa, o que afeta, inclusive, a arrecadação pública. Sim. E, consequentemente, dificulta o ajuste fiscal. Sobre então, agora essa está mais questão, balanceado, eu diria, né? Deputado, sobre essa questão da arrecadação e equilíbrio das contas públicas, ou até mesmo geração de novas receitas, existia também esse embate ideológico em cima da questão da CPMF, por exemplo. Para não personificar na presidente Dilma Rousseff, mas no governo FHC, governo Dilma, o PT criticou, naquela época, o governo Fernando Henrique, pela CPMF. Hoje, ela é necessária, não existe outra alternativa, e pergunto, por ser a questão dos impostos sempre causa um mal-estar no brasileiro, seja ele qual for, como o governo pretende mobilizar a sua base para aprovar? Olha, não foi só o erro de ter sido contra a CPMF no passado. O PT teve outros erros no passado também, né? Por quê? Porque a CPMF, de fato, é um imposto que é fácil de fiscalizar. Não gera custo para a máquina pública fiscalizar. Você não precisa ter um exército de fiscais para fiscalizar. E, além de tudo, ele tem uma grande vantagem, que ele inibe a sonegação em outras áreas. Então, acho que é um tributo que, dentro de uma grande reforma tributária, mais cedo ou mais tarde, vai ter que entrar. O desejável seria a gente conseguir fazer essa reforma do ICMS, né, o que significa que a União tem que criar um fundo de compensação, porque alguns estados perderiam e outros ganhariam, né, e aí, num ambiente como esse, né, havendo um novo cenário de ICM, sem que os estados perdessem, criar uma CPMF, né, pela natureza que tem. E também muitas incompreensões. Dizia-se da CPMF no passado que o dinheiro não ia para a saúde. E não é verdade, ia todo para a saúde, a parte que tinha que ir para a saúde. Mas uma parte dele ia para o Fundo de Erradicação da Pobreza e uma parte dele ia para a Seguridade Social como um todo. Então, eu particularmente acho que, dentro de uma discussão global da tributação, é desejável ter um imposto dessa natureza. Bom, vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos para conversar mais com o deputado federal, Pepe Vargas, que hoje está aqui com a gente nesse Conexão Especial Sabatina. Já voltamos.